Oi, gente! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Silmara de Carvalho e hoje eu estou recebendo aqui para um bate-papo muito legal a tia Camila. Olá, Seja bem-vinda, tia Camila. obrigada. Oi, gente, tudo bem com vocês aí? É um prazer te receber, viu, tia Camila? Gente, se vocês É meu. não conhecem ainda a tia Camila, eu vou começar falando um pouquinho quem é ela e depois ela vai se apresentar mais profundamente, dar mais detalhes. Sei que eu sou uma grande admiradora da tia Camila. A tia Camila trabalha com crianças, né, tem um ministério belíssimo, é uma artesã, né, de trabalhos manuais e faz tudo com muito capricho. Eu louvo a Deus pela vida dela, que ela tem sido bênção, onde ela tem passado, onde ela tem estado, né? Você também coordena departamentos infantis, ministérios infantis, não é, tia Camila? Sim. Não. Tudo gira em torno das crianças, né? Ministério, trabalho, tudo. Eu não sei se isso é meu ponto fraco, se é meu ponto forte, porque eu amo as crianças também, então me identifico muito com o trabalho que a Camila tem feito, né? A tia Camila é pastora lá na igreja dela também, Sim. né, Camila? E hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela para saber um pouco da história de vida da tia Camila, né, que serve de inspiração para nós. Eu gosto muito de histórias e esse é até um dos propósitos desse bloco de vídeos aqui, é poder entrevistar pessoas e trazer histórias, né, para a gente se conectar, para a gente aprender, extrair muito, que a gente puder extrair de ensinamentos, né, da vida que o nosso próximo tem vivido. E esse aqui é um privilégio para mim poder te receber aqui hoje, viu, tia Camila? Se você não é inscrito no canal, se inscreva para você também acompanhar sempre essa e outras histórias que virão aí pela frente para ti, essas histórias que podem te inspirar, né? Amém. E vamos lá então, quem é a tia Camila? Na visão da tia Camila, conta pra gente. Então, quando me fazem essa pergunta, né, o que eu respondo de cara eu sou uma pastora de crianças. Aquilo que eu já falei, a minha vida gira em torno de crianças, né, ministério, trabalho, família, e eu amo o que eu faço. Que coisa boa, a gente percebe o amor da tia Camila, tanto na hora que ela tá ministrando, né, com as crianças, tanto no seu trabalho manual, né, que você faz. Ela trabalha hoje com EVAs, né, para enriquecer as aulas, enriquecer para o professor, né, ter mais conteúdo, para poder trabalhar essa parte visual com as nossas crianças também. Camila, me conta uma coisa, você nasceu no lar cristão? Não. Não? Não. Como que se deu esse processo? Como que você chegou a conhecer o cristianismo? Como você se converteu? Conta um pouquinho pra gente, como foi esse processo. Então, a minha família não era uma família evangélica, né? Mas os vizinhos, né, que eram primos, né, primos por parte de pai, que já eram da igreja, sempre me levavam na escola bíblica, né, sempre que podiam, sempre que tinha uma oportunidade, e eu era apaixonada, né? Então você gostava? A gente não costuma ter tantas lembranças assim da infância, né? Mas uma das lembranças algumas que eu tenho, né, é lá na igreja presbiteriana no Jardim América na época, né? E eu amava quando elas me levavam, né? Aí, logo depois eu mudei e eu fui conhecer. Eu fui me converter com 14 anos na igreja presbiteriana também, né? Uma tia se converteu primeiro e ela me convidou para participar de um retiro. Quando eu fui nesse retiro, eu fui e fiquei. Apaixonei, fiquei amiga de todo mundo. 14 anos, com 14. Foi nessa época aí. Na sua fase de infância, quando você ia para a igreja, seus pais ofereciam alguma resistência? Não. Não? E ali você foi recebendo a sementinha desde pequenininha? Foi plantada. Olha só, você já viu que fazia diferença, né? Que faz a diferença quando a criança ouve na infância. Com certeza. Nossa. Então, a gente já percebe desde então que a história da Camila vai começar na infância, quando você tinha acesso a ir à igreja, né? Tinha a oportunidade para a escola dominical, conhecer um pouco mais sobre Cristo, e lá na sua adolescência foi sua tia que te chamou para o retiro, né? Conheceu então começou a conhecer o Evangelho, e nesse período então ela se converte. Deus trabalha no seu coração, né? Te traz, né, para o corpo de Cristo, que com certeza foi um marco na sua vida. Foi, não. Né? Como foi? Mudou muito a sua vida, Camila? Mudou. Na fase de adolescência, assim, você já percebe que... Mudou bastante, né? Porque nessa época o restante da família ainda não era cristão ainda, então a influência mundana ainda era muito grande, assim. Então
o tipo de música que a gente ouvia, o tipo de lugar que a gente frequentava. Foi uma mudança radical, assim, quando eu conheci a Cristo mesmo, nossa. Veio alguém da sua família com você nesse processo? Depois disso veio a família toda. Mas né? foi rápido ou não? Não. Demorou Um pouco. Primeiro veio meu irmão, né? Primeiro essa minha tia, depois eu, depois meu irmão. Aí depois passou bastante tempo e veio a minha avó, minha mãe, minha outra tia. Hoje, graças a Deus, a família toda serve a Cristo. Graças a Deus. Então, assim, não fica, né, a gente pensando às vezes que é difícil, mas não é impossível, né? Não a gente precisa orar e colocar diante de Deus. E a gente viu, então, a trajetória da Camila e da sua conversão. Camila depois começou o curso de Educação Física, não foi, Camila? Foi. Ela estava compartilhando com a gente aqui no sábado, ela fez um treinamento com a gente, treinamento excelente, né, pra gente trabalhar com as crianças. E aí você comentou sobre isso, né? Você foi para a Faculdade de Educação Física, você se encontrou lá? Sim, eu gostava demais, eu já tinha muita vontade, eu não sei se por influência da minha mãe, né, como eu disse aquele dia, por ela sempre trabalhar em clube, sempre trabalhar nessa área da recreação, da dança, eu não sei se é porque eu gostava daquele ambiente, porque na verdade, assim, eu tinha muita facilidade com exatas, então ninguém nunca imaginou que eu fosse pro lado. Cair na educação física. Na educação física, foi até um choque na família, né? Quando eu fui fazer faculdade de educação física, né? Porque as pessoas têm uma outra visão, né? Querem um outro curso, querem uma outra coisa. Mas era o que eu queria. Mas eu gostei bastante, eu trabalhei, hoje eu não trabalho mais na área, mas eu trabalhei muitos anos na área. Entendi, então foi um curso onde você se encontrou lá dentro, também não tinha nada a ver com criança, né, assim, entre aspas, né, não para formação diretamente, todos os dias, não né? direta, mas de forma indireta sim, né, porque eu acabei indo trabalhar em escola, né, trabalhar com educação física escolar, com as crianças na escola. E eu acredito que isso foi uma escola para minha vida, me ajudou muito no ministério. E hoje também a parte recreativa, né? Se fizer um link, né? Tantas coisas que vocês aprendem, né? Na área de... ajuda bastante. Muito bom. E Deus ele tem propósito, né? Eu gosto de dizer isso, né? Sempre. Tem propósito em todas as coisas. E ele te trouxe lá da Faculdade de Educação Física, né? E hoje para trabalhar com crianças. E a Camila hoje ela dá treinamentos, né? Para frente de pessoas. E ela comentou com a gente que no começo ela era muito tímida. Muito. Por isso que eu falo que a faculdade foi uma escola até nisso, né? Porque eu não tinha condição nenhuma de fazer o que eu faço hoje, de estar à frente, de ministrar treinamento, de trabalhar com as crianças assim, de forma tão espontânea, assim, porque eu era muito tímida, muito vergonhosa, e a faculdade, querendo ou não, ajudou, né? Eu creio que foi realmente um propósito de Deus, foi quebrando isso, foi me ajudando bastante. E aí você foi vencendo essa questão da timidez, de falar em público, de encarar câmeras aqui, que a gente tá encarando hoje, né? E, enfim, Camila, você então você se converteu com 14 anos, estava na igreja e tal, e você se casou. Em que ano você se casou, Camila? Então, né, tem uma janela aí ainda, porque quando eu entrei na faculdade, quando eu estava lá do 5º período, mais ou menos, foi quando eu me desviei. Eu fiquei 6 anos fora da igreja. 6 anos fora da igreja. 6 anos fora. E aí, quando eu voltei, né, eu voltei na igreja quadrangular, que é onde eu tô hoje. E aí, depois de mais ou menos 2 anos, eu me casei com o Daniel. Entendi. Vamos voltar um pouquinho nessa história aqui, que é importante esse momento aqui. Você então ficou 6 anos fora da igreja. 6 anos fora da igreja. Como é que era isso dentro de você? Você tinha conflitos internos? Demais, assim, era uma luta. Porque, igual eu falei aquela hora, o ambiente, né? O ambiente é diferente. As pessoas que estão à nossa volta ali, o ambiente que elas frequentam, o tipo de música que elas ouvem. E aquilo, mesmo eu estando ali, estando na igreja, aquilo ali me incomodava demais. Eu não conseguia frequentar os mesmos lugares, eu não conseguia fazer as mesmas coisas que as pessoas faziam. Tinha algo dentro de mim assim que me queimava, assim, falava, não é aqui. Mas tinha aquela guerra que eu não conseguia voltar para a igreja. Você não estava indo para a igreja, mas também não conseguia ser igual a todo mundo não ali, conseguia. Porque a gente sabe o que é, né? A gente sabe da luta, é isso que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo dentro da gente. Incomodando ali, né? Porque ele realmente, o Espírito Santo, ele tem esse poder, né? E ele vai trabalhar nesse em nós. E como que foi esse processo seu de reencontro com o Senhor, Camila? Aí foi a época que a minha mãe se converteu, né? Nesse período que eu estava fora da igreja, ela se converteu.
Isso na igreja quadrangular. E quando nessa época foi quando eu tive o Vitor, né? Foi quando eu engravidei, foi quando eu tive o Vitor. E quando eu voltei a morar com a minha mãe, eu tive um tempo morando fora, e ela me chamou, falou, não, vamos, eu tenho um casal de amigos que eles estão cuidando do culto de jovens agora, você vai gostar e tal. E aí eu fui com ela, era na esquina de casa, pertinho, e foi igual da mesma forma, né? Aquilo lá eu já gostava demais, né? E fui e fiquei, já. O que você acha? Você falou que tinha essa questão de você não frequentar os mesmos lugares, mas você não conseguia ir para a igreja. O que era essa barreira que você acha que você enfrentou de não conseguir voltar? É vergonha? O que é? Eu acho que também, eu acho que envolve muita coisa, né? Aquela vergonha. Por mais que a gente o não conseguir fazer o que todo mundo fazia, mas, né, se eu estava longe de Cristo, alguma coisa, né, não tá agradando ele, né? Então é aquela resistência, assim, como que eu vou voltar? Será que eu consigo voltar à vida que eu tinha? Será que eu consigo abandonar tudo que eu tô vivendo agora? E era uma guerra, não sei explicar, se era uma guerra espiritual mesmo. Eu tô te perguntando. Assim, as amigas que eu tinha, elas falavam assim, não, gente, para de convidar a Camila para ir para esses lugares, não é a cara dela, isso não combina com ela gosta da igreja. E eram amigas, assim, do mundo, não era da igreja, mas... era uma guerra mesmo, acho que era falta de alguém pegar, tanto é que quando a minha mãe chamou, eu já fui de cara, sabe? Eu te pergunto isso justamente para a gente poder saber abordar às vezes, né? Tem pessoas que às vezes já tiveram encontro com o Senhor, já viveram, né, comunhão com Ele, eles se afastam, e às vezes a gente não pega isso, né? Não pegar assim, opa, aquela pessoa ali, às vezes ela tá, né, às vezes a gente faz, já tá, não vou nem falar nada. E muito pelo contrário, às vezes a pessoa precisa de uma puxão, mãozinha, né? Precisa de uma mão para trazer. Então você teve esse momento que, graças a Deus, sua mãe foi lá e te chamou, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Te trouxe de volta. Esse momento você já estava com o Vitor, né? Já. Você já tinha o Vitor. Já. E aí depois você se casou, né? Sim. E como você conheceu o seu digníssimo? Na igreja, lá na igreja. Foi na igreja que a sua mãe congregava? Foi lá. Quando a gente começou a namorar, quando eu tinha mais ou menos um ano e pouquinho que eu estava na igreja. E ele já estava lá há muitos anos, né? Alguns anos, já era líder, era músico, tudo. E aí a gente começou a namorar e com 1 ano e meio de namoro a gente casou. Foi amor à primeira vista, Camila, ou não? Quem conquistou quem lá nessa relação? Não sei. É engraçado, porque ele conta assim que eu trabalhava e eu descia do ônibus na porta da igreja. Então ele me conhecia de me ver descendo ali todos os dias e sabia quem era minha mãe, né? Então ele ficava esperando a hora que eu ia descer do ônibus, aí depois ele ia embora, né? Então ele já me conhecia, já sabia quem eu era, mas eu não o conhecia ainda. Depois de muito tempo eu fui ficar sabendo dessa história, que ele ficava no ponto de ônibus esperando a hora que eu ia você chegar. Ganhou o coração dele primeiro, Camila. Então aí vocês se casaram, né? Vocês começaram um ministério muito bonito lá na igreja. Sim. E como foi quando você começou a trabalhar com crianças? Você teve esse chamado, assim, falou assim, eu realmente gosto de crianças, você já tinha isso antes? Como é que foi esse processo de dar esse clique para você? Então, quando eu estava na presbiteriana, de vez em quando eu já auxiliava, trabalhava, eu já gostava de trabalhar com as crianças, não tinha nenhum cargo, assim, específico com as crianças. Aí, quando eu cheguei na quadrangular, eu já cheguei me oferecendo, assim, eu falei, olha, eu gosto de trabalhar com crianças, gente, eu tô vendo que precisa, e aí eu lembro que o superintendente da escola bíblica já catou na hora, falou, não, precisa demais, é uma área carente, né, não tem, né, todo mundo que quer, né, que tá disponível, então ele já me pegou na hora, falou, não, você quer, nós estamos precisando muito, né, e eu comecei na escola bíblica, então, com as crianças, mas eu sempre falo isso, nem sempre foi algo assim, nem sempre foi um ministério frutífero, nem sempre eu tive a consciência que eu tenho hoje, né, a consciência da importância do chamado de Deus, porque, né, era uma coisa que acontece com todo mundo, aconteceu comigo, já fiz muita coisa errada, então, nossa, era aquela coisa assim,
eu trabalhava com as crianças, mas ao mesmo tempo trabalhava em escola, né, com crianças em escola. Então, por muitas vezes eu reclamava, não, nossa, eu trabalho com criança o dia inteiro, e às vezes chega final de semana, à noite eu tenho que ficar com criança também, e às vezes era aquela correria para preparar as coisas. Então, eu não tinha muita a noção da importância que era um ministério infantil ser exercido assim, ser bem feito, né? Era do jeito que dava. O marco, assim, o que mudou foi quando Deus me confrontou mesmo, foi quando a Maria nasceu. A Maria tem 6 anos, né? Então, Maria hoje 6 anos, 6 anos atrás, Deus chacoalhou a Camila. Foi quando Deus deu aquela chacoalhada, quando Deus falou pra mim assim, você acha que da forma que você está exercendo o ministério, né, é o bastante, é o suficiente para você educar uma criança do jeito que o mundo está hoje? Sabe? Então Deus me confrontava muito nessa questão assim, basta do jeito que está, sabe? E aquilo foi assim, foi como tirar a venda dos meus olhos, foi como tirar as escamas dos meus olhos mesmo. Daquele ponto ali, o meu ministério mudou da água para o vinho. Foi quando começou a ser um ministério frutífero, foi quando eu comecei a me dedicar mais, foi quando eu comecei a ouvir mais a voz de Deus, quando eu entendi realmente o que Ele queria. E aí não tinha desculpa mais, não tinha. Tanto é que a Maria, eu tenho muitas fotos dela pendurada aqui do meu lado, eu ministrando ela pendurada com 3, 4 meses, ela brincando com um brinquedinho no chão, assim, arrastando ainda, enquanto eu já estava nas igrejas, pregando, dando aula, né? Aí, isso aí foi... Foi então a chegada da Maria que Deus te mostrou que precisava de mais. Sim. Né? Tipo, porque isso é uma coisa interessante que a gente precisa ponderar, que existem muitos pais hoje que atribuem somente à igreja, né, a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, a responsabilidade de doutriná-los, de discipulá-los, e não é por aí. Não né? A gente tem vivenciado muito isso, que as crianças às vezes chegam na igreja, né, a gente que é do departamento do Ministério Infantil, a gente chega e encontra, né, as crianças que durante a semana não têm acesso nenhuma, né, a Bíblia, Cristo nem é lembrado muitas vezes, né, e aí traz pra gente então, Camila, como que é essa questão hoje, como é que a Camila dentro de casa, como mãe, nessa questão de ensino bíblico, de realmente inculcar na criança, né, como é que você traz isso pra dentro de casa hoje? Então, é engraçado que assim, veio esse confronto de Deus e Deus ele já sabe lá na frente, ele já tá vendo coisa que a gente né, não vê, né? E a Maria, gente, ela é muito, muito espoleta. ela é muito enérgica. Então é aquela menina que precisa estar ali junto mesmo, precisa estar discipulando o tempo todo, você precisa estar cobrando, e mesmo assim ela ainda é, né, quem conhece sabe. Maria! Então, o Vitor já é mais tranquilo, então ele já, quando ele chegou, quando a gente voltou para a igreja, ele estava com 4 para 5 anos, né? Então é praticamente desde bebê mesmo, então ele já tem isso dentro dele, né? Hoje ele se vira sozinho, hoje tá com 17, então ele lê a Bíblia, ele ora, tem vezes que dentro do quarto ele fecha a porta e a gente tá escutando lá de fora e de repente você escuta ele tá chorando, tá orando, então ele já tem isso dentro dele. Agora a Maria precisa estar enraizando o tempo todo, né? Então a gente faz devocional todos os dias, né? Assim, a gente foi adequando ao nosso tempo. Eu no começo tentava fazer todas as manhãs. Aí eu vi que a nossa manhã era muito atribulada, era muita coisa para fazer. Aí com o tempo eu fui tentando trocar para a noite. Aí deu certo. Aí a gente faz o nosso devocional todos os dias à noite. A gente faz leitura da Bíblia, né? Eu compro sempre algumas na linguagem dela. A gente lê, a gente faz atividades, a gente ora. E se porventura, algum dia assim, dia que a gente tá fora, ministrando, ou tá na casa de alguém, algum evento, e a gente chega de tarde cansado, Maria, vamos deixar para fazer amanhã? Não, eu quero ler hoje. Nós vamos ler hoje, nós vamos fazer atividade hoje. E ela é bem, assim, quem conhece ela sabe que às vezes ela conhece histórias da Bíblia, assim, pouco conhecidas, né, porque eu tento enraizar isso em tudo nela, tento frear muito o que ela assiste, né? Então eu coloco desenhos evangélicos para ela assistir. Claro que de vez em quando ela assiste outras coisas, ela dá as escapadas dela, não tem como, por mais que a gente tente, né? Mas eu tento de todos os lados. E ela é muito
Como o Daniel estava sempre envolvido com música, ela é apaixonada em música, em louvor. Então ela gosta demais, a gente coloca muito, liga o som, liga a TV e coloca música na TV, o louvor, né, no caso, não é qualquer música. Então é o tempo todo, é igual a Bíblia fala, né, inculcar mesmo, ao deitar, ao levantar, né, e andando pelo caminho, é o tempo todo. Talvez você tenha se perdido um pouquinho, né? Ela falou que o Daniel colocava, Daniel, esposo da Camila, né? A gente ainda não chegou, a gente não comentou disso ainda, mas a Camila perdeu o esposo. Tem um ano, né, Camila? Tem um ano e meio, fez um ano e meio agora. E a gente vai conversar um pouco sobre isso também, que é uma questão de superação, também de recomeços e tudo mais, e a gente vai voltar um pouquinho para falar sobre isso, né? Mas ele deixou esse legado, né, musical, essa coisa que hoje a Maria é apaixonada, né? E com certeza a figura paterna realmente foi muito importante ali para ela, né? Foi. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar dessa questão do Daniel, né? De como que foi a perda dele, né? Como que aconteceu tudo. E faz parte da história, né, Camila? Faz. Aí a gente conversa um pouquinho sobre isso também. E Camila, para as mães que não têm facilidade de contar histórias, porque você é uma contadora de histórias assim, né? Maravilhosa. Como que é para uma mãe que não tem essa facilidade? Que dica que você dá? Como buscar recursos? Como que ela pode fazer para não se escorar nessa desculpa de olha, eu não sou uma boa contadora, eu não tenho jeito com criança e etc. Eu diria que é uma desculpa mesmo, né? Porque hoje em dia a gente tem tantas facilidades. É tudo muito... A internet tá aí, né, com as suas facilidades, e muitas vezes a gente usa para as coisas desnecessárias, ou usa para passar o nosso tempo, passar horas e horas lá, né? E tem muitas ferramentas. Como eu falei, eu coloco desenho para Maria assistir, eu coloco vídeo, eu procuro lá, né, aquilo que é bem voltado para a palavra de Deus mesmo. Então, colocou ali um videozinho curto para a criança assistir, dá para conversar sobre ele depois, a pessoa não precisa necessariamente ela contar a história, né? Seria bom assistir antes, porque você consegue ler o versículo na Bíblia com a criança para mostrar que aquilo ali vem da Bíblia, né? Eu acho muito importante a Bíblia, né? Isso aí é inegociável. E falando da Bíblia também, hoje tem muito material próprio para crianças, né? Bíblias infantis, nossa, tem N's, assim, e que pela internet a gente compra facilmente, chega em casa, não precisa nem sair de casa, né? É tão fácil, mas tão fácil, nem pra isso precisa sair de casa. Eu acho que é uma questão de boa vontade mesmo, de entender a urgência que nós estamos vivendo, que não é um momento assim que dá para negociar, né? As crianças são muito atacadas na escola, nas mídias, e às vezes essa 1 hora, 2 horas por semana que ela tem na igreja, por mais bem feito que seja, por mais que a gente se esforce, né, a conta não fecha se o pai e a mãe não estiver auxiliando em casa, né? São muitos ataques, muitos mesmo. Precisa desse despertar da família em casa. Então, vocês que estão nos ouvindo, se ainda não adquiriram esse hábito, né, de ter um momento devocional, de fazerem o culto em família, né, repensem, né, a importância de estarem juntos em família, cultuando e com certeza aprendendo da Bíblia, né, que é o nosso livro, nosso guia, porque lá fora as crianças estão aprendendo de tudo, né, e se a gente nós não estivermos alicerçados para podermos ensinar os nossos filhos e inculcar neles realmente os princípios bíblicos, né, os princípios cristãos, vai ficar muito mais fácil deles se perderem. Né? E esse de tudo que eles estão aprendendo lá fora não é nada assim por acaso, é tudo muito intencional para desconstruir aquilo que está na Bíblia, aquilo que a gente deveria estar ensinando para os nossos filhos, né? Então, se a gente está ensinando, já é difícil, porque já vão encher a cabeça deles lá fora, né? E aqueles que nem isso estão fazendo, né? A criança está ali, é uma folha em branco, né? Se eu não estou preenchendo aquela folha em branco com nada, né? Com a palavra de Deus, com aquilo que é realmente importante, vai vir alguém de fora e vai preencher essa folha. A folhinha vai ser preenchida por alguém que a gente não sabe os princípios, a gente deduz quais sejam. Às vezes a gente acredita que sejam uns e na verdade não são aqueles que a gente acredita. E eu achei muito válida essa questão da gente pensar na tal da folha em branco, né? Com que a folha branca da sua criança está sendo preenchida? Neutralidade não existe, gente. Eu particularmente acredito assim, não existe um muro, não existe neutralidade.
A Bíblia fala, né, seja assim sim ou não, não, Sim, o que diz sim, passar vem do maligno. Né? Então, nós precisamos, então, assumir essa responsabilidade, né? Acho que falta muito para as pessoas entenderem, né, Camila, que a gente está vivendo uma guerra. Uma guerra. Por mais que a gente não veja, uma guerra espiritual muito grande que os nossos filhos enfrentam, que, como a Camila disse, não tem nada por acaso, é tudo muito bem pensado, é tudo muito intencional. E eles querem destruir os valores cristãos, destruir família, né? E vão encher a cabecinha. E é uma guerra que eles não dão conta de lutar sozinhos, porque eles não têm maturidade nenhuma para isso. Né? Exatamente. E justamente é aí onde Deus conta com a gente, né? Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. É para esse tempo, né, que ele nos chamou. Eu lembro muito da história de Esther, né, quando ela está ali em dificuldade e não quer entrar ali para falar com o rei, porque não pode, na verdade, né, a lei não permite, né, e aí falam para ela, não, quem sabe se não é para esse tempo que o Senhor te chamou, né? Então eu deixo isso para as mães, né, para quem trabalha com criança, quem sabe se não é para esse tempo, para esse propósito que o Senhor te chamou. É difícil? É. Impossível? Não. Deus conta com a gente. E como que fazer, Camila? Como é que a gente pode orientar, então, as mães? Tipo assim, como que eu vou saber o que meu filho está enfrentando na escola? Porque às vezes eles têm a dificuldade, né, tem muitos filhos que não falam, sabe aqueles filhos que às vezes você pergunta, como é que foi de aula? Foi bem. Ah, foi legal. E saber o que essa criança está vendo, o que essa criança está aprendendo, como é que a mãe pode ser mais assertiva para ela poder acompanhar mais de perto. Que dica que você dá para aquelas mães que realmente estão alheias e não sabem por onde começar? Eu começaria pelo tempo de qualidade com a criança, né? E a mesa, né? A importância da mesa, de sentar à mesa, de fazer refeição na mesa. Sem celular? Sem celular, porque ali é onde você tem o olho no olho, né? Ali é onde você consegue conversar, perguntar, né? E a criança, o adolescente, às vezes se abrir. Então, eu acho que falta muito isso, né? Voltar às origens, às raízes. E ter um pouquinho de boa vontade de saber o que está se passando. Porque tem pai e mãe que não tem coragem nem de abrir o livro didático do filho para dar uma olhada no que ele está aprendendo na escola, né, e descansa, que às vezes ele está, né, só aprendendo português, a matemática, né? Dá para satisfeito. E não é assim, né? A gente tem que olhar tudo, tem que conferir tudo, especialmente os livros literários, né? Os livros literários, eles são muito, muito contaminados com ideologia de gênero e tudo quanto é outra ideologia maligna. A gente vê ocultismo, a gente vê bruxaria, a gente vê satanismo em livros infantis, né? Não é uma coisa da minha cabeça, né? Facilmente você encontra aí referências. Nem é tão velado assim, né, Camila? Não é às escondidas, mas não, assim, é tudo muito às claras, justamente porque o inimigo, ele parece que já entendeu que os pais não estão dando essa importância. E precisa do pai e da mãe ficar em cima, a gente hoje ainda tem leis ao nosso favor, né, que a gente não sabe até quando, né, então enquanto a gente tem que buscar conhecer de lei, tem que buscar, né, ir nas escolas e fazer essa lei valer em nosso favor, né, porque quase ninguém vai atrás, gente. É uma porcentagem muito pequena de pais que vão atrás das escolas, saber dos seus direitos, né? E nisso o inimigo vai ganhando campo, através da nossa negligência. E a gente precisa, realmente, isso que você falou de negligência é muito importante, porque o que os pais têm feito é negligenciado isso, deixado isso como se fosse uma responsabilidade de terceiros, né? Estão realmente terceirizando a educação do seu filho, de fato não acompanhando, não sabem o que acontece, não senta com o seu filho, às vezes, para explicar uma coisa que você pode fazer, identificou alguma coisa errada, senta e conversa com o seu filho, mostra o que está errado e por que está errado, confrontando sempre com aquilo que a Camila colocou, a Bíblia, né? A gente precisa ter a Bíblia como regra de fé e de prática de verdade, não é só a gente deixar a Bíblia aberta pegando poeira, né? A gente deixar a Bíblia aberta e como se a gente fosse absorver aquilo ali ao passar na frente dela, porque isso realmente não é assim. A gente precisa realmente buscar intimidade com Deus e assim passar isso para os nossos filhos e pedir a Deus muita sabedoria para que Ele nos direcione. Né? Porque... Colocar dentro de uma bolha, a gente sabe que não tem jeito, né? Assim, a gente sabe que por mais que a gente tente proteger, tente evitar,
Vai ter algum momento que a criança, às vezes, ela vai estar na casa da avó, do avô, de um parente, e lá eles vão assistir coisas que você não tem costume de assistir na sua casa, né? E lá eles vão colocar alguma coisa para ouvir que você não tem costume. Então, assim, eu acho importante sempre conversar e trazer para a criança, falar, olha, isso aí não está dentro, né, do que a gente acredita, isso aí não está dentro do que a palavra de Deus diz, né? Não dá pra gente negar tudo que está acontecendo, mas a gente ir inculcando a palavra na cabeça dela, né, para que ela consiga, com as verdades que a gente ensina, ela refutar aquilo de ruim, de errado que ela vai ouvir por aí. E ela precisa, né? Ainda, como a gente disse, elas estão em fase de crescimento, elas estão em fase de amadurecimento, né? Ainda elas não conseguem vencer uma batalha sozinhas, com certeza, mesmo na fase adultas, é somente com a ajuda do Espírito Santo que elas vão conseguir vencer alguma coisa, mas hoje elas ainda não têm, né, o pensamento totalmente formado, né? Elas não têm os seus valores totalmente estabelecidos. Mas a gente precisa ir sempre ensinando para que elas sejam críticas também, a ponto de saberem, opa, mas não foi assim que é, não é assim que está na Bíblia, não é assim que o Papai do Céu ensina. E assim a gente vai caminhando junto com elas, dando condições, né, para elas poderem também tirar as suas conclusões ali, né, com o nosso auxílio, claro, porque o mundo está jogando, né, o mundo está assim. Então a gente precisa realmente proteger as nossas crianças, com oração, com ensino, né, e é uma coisa assim, como a gente falou, é muita escolha, né? Faz parte da nossa escolha. Eu escolho não fazer o meu culto, eu escolho sempre estar nas minhas redes sociais, eu escolho deixar as crianças com o celular, porque lá elas vão me deixar quietas, eu prefiro deixar na frente do videogame, né? Então, isso vem muito, né, da questão do papel até da mãe, que está mais perto, geralmente, né? Então, isso sem contar, às vezes, quando a gente passa, quando terceiriza de fato, né? Não, já vai para a escola, quando está na escola está com babá. Escola integral, fica. Então, assim, em tempos que a gente deixa de perder um tempo muito precioso se preocupando com coisas, né, que realmente são passageiras. E Deus nos manda que a gente se preocupe com o que é eterno, né? Que a gente possa realmente se despertar para isso, para a gente poder se preocupar com o que realmente é importante, né? Que as coisas aqui todas vão passar, seja status, seja, né, os bens materiais, tudo passa, né, Camila? Passa. E os nossos filhos, eles crescem, um piscar de olhos. Você já tem um rapaz em casa, né? Já tenho, completando 18. Vitor, com certeza, a mãe aqui vai falar assim, nossa, parece que ele nasceu ontem, mas Vitor já tá fazendo 18 anos. Então a gente piscou, a nossa oportunidade às vezes passou, né, o tempo que as nossas crianças têm, como é muito diferente hoje, você pensar, por exemplo, o Vitor já com 18 e a Maria com 6. Com 6, né, o que a Maria aceita, aquela esponjinha, né, que vai aceitando, vai assimilando, e às vezes se você nunca tivesse ensinado, instruído, o Vitor estaria em uma outra circunstância hoje bem diferente, né? Então, mas não desanime, se o seu filho hoje já é mais velho, se você não ensinou na infância, nunca é tarde para começar, tá? Nunca é tarde para começar. Então, mude hábitos, veja o que vocês podem adequar em casa, para realmente, né, focarem como Cristo sendo a peça-chave dentro do seu lar. Né? Então, não dá pra gente falar que Cristo é o personagem principal. Às vezes a gente gosta de cantar, né? Jesus é o centro, Jesus é o centro, Jesus guia. Mas na prática a gente não faz. Não faz. Né? Até porque é difícil, né? É difícil a gente realmente buscar a centralidade de Deus nas nossas vidas todo dia, porque envolve negação de outras coisas. Envolve renúncia e renúncia, né, Camila? O tempo então, todo. assim, a Camila até já comentou com a gente aqui esses dias, às vezes dá vontade de chutar tudo pro ar. Dá. Mas Deus fala, opa, lê aqui. Volta. Né? Mas sempre focando na família em primeiro lugar. Né? A família sempre como essa estrutura da sociedade, né? Porque se a família desmoronar, gente, a sociedade também vai embora. Então... E não tem nem como, nem porquê eu realizar um trabalho se na minha casa tá tudo indo por água abaixo, né? Eu acho que seria muita hipocrisia, né? A palavra. Não que seja tudo perfeito, porque não é tudo perfeito, né? Longe de ser perfeito. Mas assim, eu falo assim, se eu não fizesse a minha parte em casa também, né? Como mãe, né? Como essa mediadora aí da palavra e tudo. Então, primeiro, né? O mais importante é dentro da minha casa. Eu falo muito da minha igreja também, né? Porque eu trabalho em várias igrejas, mas eu sempre deixo bem claro que o trabalho na minha igreja é
é preferência, né? A preferência é da minha igreja. Primeiro eu faço o trabalho lá, para depois, né? Porque é outra coisa que não justificaria, né? Eu não fazer na minha igreja e sair por aí fazendo na igreja dos outros, né? Seria outra hipocrisia da minha parte, né? Então é mais ou menos isso. Ali na igreja do Senhor, né? A gente vai se cuidar ali no local onde você está congregando, né? E depois expandir para as outras, né? Os outros locais, as outras localidades ali também. Camila, agora vamos voltar um pouquinho, deixa eu falar um pouquinho aqui como foi, né, quando tudo aconteceu na sua vida, há 1 ano e meio, quando Daniel, né, foi chamado pelo Papai do Céu. O que aconteceu? Conta pra gente aqui qual foi o contexto, né, acho que foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido. Foi coisa de tudo em 2 semanas, né? Mas então, eu já estava na quadrangular há uns 13 anos, né? O Daniel já tinha 18 anos de quadrangular, que ele já estava antes. E nós estávamos no processo de mudança, assim, de setor, né? A gente congregava no setor Garavela e a gente estava há 2 meses congregando no setor Sudoeste, né? Era pastor? Era pastor auxiliar, igual eu também, né? Não o pastor titular da igreja, né? E então a gente estava nesse processo de mudança e assim, a gente estava muito feliz de estar num lugar novo, de estar vivendo algo novo. E o tema da nossa igreja anual era esse, né? Eu quero viver algo novo, era alguma coisa assim, relacionado com a música mesmo. Vivendo o novo de Deus, acho que era isso, né? E aí, já na última semana de janeiro... Vocês tinham mudado de casa também? Não, vocês estavam mudando de do local onde vocês congregavam. Isso, a gente continuava morando no mesmo lugar. E aí a gente trabalhava no Ministério Infantil e chegou já trabalhando no Ministério Infantil também, né? Todo mundo já conhecia a gente, tudo. E aí a gente já estava com capacitação marcada, que essas capacitações que eu faço fora, no início do ano eu sempre faço na minha igreja, trago todo mundo para minha igreja. Então a gente já estava com o evento marcado e tal. E aí quando foi na última semana de janeiro, a gente pegou Covid. E foi uma onda assim na minha igreja, muitas pessoas pegaram Covid na igreja na mesma semana. E aí foi uma semana em casa e pra mim tava tudo bem assim. É claro que os sintomas não são muito agradáveis, né? Mas pra mim, a gente tava se recuperando bem e tudo bem. Caso vocês dois tiveram ao mesmo tempo. Isso, testamos juntos. Tava passando a quarentena junto em casa. Só que, assim, ele não me falava o que ele tava sentindo. Ele escondia aquilo que ele tava sentindo. E ele foi ficando muito abalado, a mente dele foi ficando muito abalada, o psicológico dele ficou muito abalado. Acho que mais do que o físico, o psicológico. Aí com 7 dias, quando completou 7 dias, aí foi quando ele internou. Você acha que ele tinha medo de falar pra você, pra não te preocupar, ou era medo do hospital? O que você acha? Acho que era medo de tudo, acho que mais o medo de me falar e deixar preocupada com o que estava acontecendo. Conhecendo ele como eu conhecia, né? Então, aí nesse dia quando ele foi internado, como a minha cunhada, a irmã dele, trabalha em hospital, aí tinha lá em casa aparelho de aferir pressão, aí nesse dia ela levou o oxímetro. E aí foi onde eu percebi o nível que estava o psicológico dele, porque ele não tirava o negócio do dedo hora nenhuma, ele ficava medindo a glicemia também o tempo todo, sabe? Recorrente, assim. Eu falei, nossa, não tá certo, né? Aí quando foi à noite ele pediu, não, chama a minha irmã que eu quero ir pro hospital. Aí foi o dia que ele foi internado. Aí você preocupou nessa hora? Aí a gente ficou mais preocupada. E já em casa, antes de sair pro hospital, ele falou assim, nossa, amor, eu não queria deixar vocês agora não. Parecia que ele já sabia, assim, que não ia voltar. Né? Só que foi assim, foi algo que, nossa, a gente nunca imaginou mesmo, porque... Aí eu pensei, não, ele vai pro hospital, ele já tinha ido uma vez, o médico tinha mandado para casa. Pensou, ele vai pro hospital, vão mandar voltar de novo, né? Ele vai dar uma acalmada e tal, mas aí não, aí precisou ficar internado. Aí foi um dia na enfermaria, no segundo dia eu fui pra UTI, no terceiro pro quarto dia eu fui entubado, foi tudo assim, sequência, sabe? E mesmo diante de todo esse quadro, eu tinha muita certeza que ele ia sair, que ele ia ficar bem. Nunca imaginei que ele não fosse voltar. Nunca passou isso pela minha cabeça
até no dia que ele faleceu. E tinha muita fé mesmo, que ele ia sair, né? É até engraçado falar isso, mas na época foi um choque, né? Claro. Mas aí foi com 7 dias que ele estava internado, aí ele faleceu. O dia que ele saiu pro hospital, Ficou 7 dias. ele ficou, você falou que foi um dia na enfermaria, no outro ele já chegou aí pra UTI. Foi. Aí no primeiro e no segundo dia eu ainda consegui conversar com ele por videochamada, né? Porque não tinha acesso nenhum, né? Paciente de Covid. E aí no primeiro dia ele conversou normalmente comigo. No segundo dia ele já não conseguiu conversar comigo, porque ele estava cansado, ele não conseguia conversar. Então quem conversou mais comigo foi o psicólogo, intermediando a conversa, né? Aí foi a última vez. Aí depois já foi, quando foi para UTI, a gente não conseguiu mais contato, né? Tinha a facilidade, assim, minha cunhada, por já ter trabalhado no hospital que ele estava, que é na esquina da minha casa, pensa, gente, que tragédia. Até hoje você passa lá na porta. Toda hora, várias vezes por dia. Sempre que você passa, você hoje já tá aprendendo a lidar. Sim, sim, mas esquecer não tem como. Aí você passa, o fato de você passar lá na porta te lembra? Lembra, com certeza. Como não, né? Foi lá no hospital que você recebeu a notícia, Camila? Em casa, né? Porque as notícias que a gente tinha era por telefone. O médico ligava, os enfermeiros, ou geralmente era o psicólogo, né? Eu lembro que o psicólogo ligava, mas também tinha um médico que dava o boletim por telefone. E tinha dia que estava no auge, né? Em janeiro de 2021, muita gente internada. Então a gente não tinha aquela hora assim. Você passava o dia inteiro esperando uma ligação. Às vezes vinha no final da tarde, às vezes vinha de manhã, às vezes não ligava. Porque eles tinham tanto paciente para atender. No outro dia o médico falava: olha, ontem não deu, a gente não. Então aquilo assim era angustiante, porque, né? A gente conseguia alguma informação com a minha cunhada, por ter conhecidos lá e tudo, mas eram dias assim, de angústia mesmo, de desespero. E de repente um dia você recebe a ligação e aí eles te falaram que ele tinha... Eu nem tive coragem de atender, porque eu sempre deixava o celular ligado, mas como tinha muitas pessoas orando, né, e aí os grupos da igreja e os amigos, todo mundo orando, e chegava mensagem toda hora. Aí, em 2 dias, eu deixei ele desligado à noite, desligado assim, no silencioso à noite, para ver se eu conseguia descansar um pouquinho, né? E nesse dia, quando era 5h40 da manhã, mais ou menos, que eu peguei o celular, tinha umas 8 chamadas. Eu ali, meu coração já o celular estava tocando desde 5h15 da manhã, só que estava no silencioso, eu não tinha visto. E tocando. Nessa altura ele estava entubado. Nesse caso, eles estavam ligando para dar a notícia, né? Mas assim, nesse momento ele vinha, né? No quadro dele era de intubação, e sem resposta. Sem resposta. Aí eu já peguei o celular, levantei, e minha mãe estava dormindo com a gente lá esses dias, né? Porque estavam dias difíceis. Aí eu peguei e entreguei o celular para ela e falei: atende, porque eu não tenho coragem de atender. Eu já sabia. E foi um choque. A notícia para mim foi um choque. Ela atendeu, ela conversou, ela mesma ligou para minha sogra, para minha cunhada. E literalmente eu entrei em estado de choque, porque eu não tive reação nenhuma. Eu sentei na cama, do jeito que eu sentei, eu fiquei olhando para o nada. O máximo que eu conseguia era levantar da cama para a janela, da janela para a cama. E eu passei mais ou menos 1 mês nesse estado de choque. Sem acreditar, assim, sem... Perdeu o chão total. Perdeu o chão. Sem reação, não conseguia ter reação nenhuma. Aí quando completou 1 mês, aí veio o desespero. Desespero mesmo, literalmente. Aí foi quando eu comecei a chorar desesperadamente. Aí foi quando eu fui atrás dos amigos. Falei: gente, parece que a minha ficha caiu, eu não tô dando conta, vocês têm que me ajudar. E graças a Deus, né, eu tenho amigos assim, muito amigos mesmo, mais chegados que irmãos, que me sustentaram, me sustentam até hoje, né? Mas foi isso, foi 1 mês de estado de choque e com 1 mês um estado de desespero. Nesse contexto, né, a causa do Covid, vocês não tiveram velório, né? Não tivemos velório. Você não pôde despedir, não teve despedida? Não, já saiu do hospital com o caixão fechado. Quando chegou no cemitério, eles até deixaram a gente acompanhar, né? Eu já fui porque já estava no 14º dia, né? Já estava liberada. Aí, mas foi chegar, abrir e enterrar. Foi tudo muito rápido, muito... Você não tinha tempo nem de pensar, nem de ter reação nenhuma. Uma coisa horrível, horrível, meu Deus.
E aí nessa parte, a hora que você volta para casa, você ficou um mês nesse estado, né, com paralisação mesmo, né? Você não tem para onde vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? E a Maria? Nossa, Como que foi Maria, para a Maria esse processo? ela deu bastante trabalho, assim, reações diferentes, em tempos diferentes. Nos primeiros dias, ela ficava muito nervosa. Eu lembro que ela subia no nosso carro. Ela subia no vidro, passava pelo descia do outro lado. Umas coisas assim que ela nunca tinha feito. E ela subia, ela ficava pulando em cima do carro, assim. Ela tinha uns comportamentos, assim, completamente inexplicáveis. Muito nervosa, muito agressiva, né? Aí, depois foi dando uma acalmada. Aí vem o medo, o apego, assim, e até hoje, né, muito apegada comigo. Parece que é aquele medo assim, não, vou perder minha mãe também. Mudou. Então é difícil, às vezes, até para eu ir ao banheiro sem ela estar junto. A situação é essa, até hoje. Né? Já deu uma amenizada? Já, mas até hoje. Ela, o tempo todo ela quer saber onde eu tô. Dentro de casa mesmo, ela tem que saber onde eu tô, o que eu tô fazendo, onde eu vou. Ela praticamente tá junto o tempo todo. Ela não me perde de vista, assim. E quem contou pra ela foi sua mãe? Foi minha tia. Minha tia. E aí, desde então, hoje, como que ela questiona? Ela pergunta por quê? Ou ela é mais do tipo calada? Não, ela não é calada, assim, mas ela... Eu não sei se eu posso dizer que ela entende, né? Porque ela tem 6 anos, sim, mas ela verbaliza isso, né? Não, meu papai morreu, ele tá no céu, ele tá lá com Jesus, né? Um dia a gente vai encontrar com ele de novo, né? Até por conta de tudo que a gente ensinou e ensina, né? Então isso ela verbaliza sempre, né? Então, assim, alguma coisa ela entende. E pro Vitor, como é que foi esse processo pra ele? Foi complicado também, porque... Apesar de ser maiorzinho, né? O Vitor é muito calado, tanto que a Maria é pra frente, o Vitor ele é muito calado, muito na dele, muito sistemático, assim, ele, se arrancar alguma coisa dele é muito difícil. Mas a gente percebeu alguns comportamentos dele, ele ficou muito tempo usando só uma chinela que era do Daniel, ele vestia uma camisa que era do Daniel, que o Daniel tinha dado pra ele, era lá vai vestir, lá vai vestir, lá vai vestir, sabe? Então, assim, nos detalhes a gente percebeu o quanto ele estava sofrendo também. E nesse momento, você pensou em desistir, Camila? Desistir do ministério, desistir das coisas que você estava fazendo? Como é que foi lidar com tudo isso para você? Porque existe aquela coisa, né? Você tinha certeza de que ele ia ficar bom. Tinha. Mas os planos de Deus não são os nossos, né? Os planos de Deus, eles são outros. E a gente, às vezes, questiona isso, né? Mas a gente precisa realmente confiar, né? Eu acredito, é nesse sentido que eu estou te perguntando se você pensou em desistir de tudo, desistir da fé, desistir... Como é que foi isso para você? Não, nunca pensei. Acredita? Não. Tem uma fé muito bem... Acho que quando a gente entende, né, que os propósitos de Deus vão muito além dos nossos, né, que a gente faz planos, mas a resposta dele, que ele é o Deus da vida, ele é o Deus de tudo, acho que fica mais... Acho que... Não sei se simples é a palavra, né, Camila? Porque simples não é. Não é simples, mas assim, eu acredito assim, o dia mal, ele é diferente, né, para quem tem Jesus e para quem não tem, né? Quando a gente tem Jesus é diferente, né? A gente, por mais que tenha sido muito difícil, até hoje, né? Muito difícil, mas entender o propósito fez toda a diferença. Fez toda a diferença, né? Quando Deus me confronta lá atrás, para me mostrar o que ele tem, no que ele conta comigo, o que é para eu fazer, desde então, eu sempre tive muita certeza do chamado de Deus para minha vida. Muita mesmo, tenho até hoje. Então, eu acho que isso me ajudou bastante. Nunca passou pela minha cabeça assim, vou desistir do ministério infantil, vou desistir de Jesus, não. Eu sabia que ia ter aquele tempo ali, que uma hora eu ia conseguir retornar, né? E assim foi. Tá sendo, né? Quem me vê rindo às vezes não tem noção da dificuldade que foi e que está sendo, mas isso, a consciência do propósito me ajudou bastante. E Camila, como que tem situações e circunstâncias que machucam mais, que te dói mais, que te fazem sofrer mais hoje, assim, a falta dele? Na igreja, a hora que você tá na igreja, a hora que você vai dar um curso. A gente estava conversando aqui antes de começar, que ele era o braço direito, né, para montar o equipamento, para estar junto, para tocar.
E tem um momento assim que mais dói para você? Tem as datas comemorativas, geralmente a gente sofre um pouquinho mais, né? E com relação às igrejas, as igrejas que a gente já foi junto, que a gente volta, né? Eu volto em muitas igrejas que eu já fui. Então, aquelas que a gente já foi junto e que já fez um trabalho junto, às vezes é um choque. É um choque. Tem muitos, assim, que às vezes eu começo a ministrar e eu começo a chorar, né? Às vezes as pessoas vão lembrando que ele estava lá junto, e aí é um choro só. Até hoje ainda acontece. De eu ir num lugar, a gente tinha ido junto e aquilo traz assim, muitas lembranças. Como foi a experiência do primeira vez que você foi ministrar sem a presença dele? Nossa, foi assim, eu consegui fazer a ministração, foi na minha igreja mesmo. Eu retornei Tava no cenário de pandemia, porque não estava tendo nada, as igrejas estavam paradas. Então, na verdade, a gente fez o culto infantil em forma de live, né? Foi a primeira vez. E eu que fui ministrar, já de frente para as câmeras ali. Na verdade, não era o meu ambiente, porque era, como eu falei, a gente tinha 2 meses, a gente estava chegando, né? Já era na Sudoeste. Já era na igreja nova. Então, tudo era novo para mim. O lugar era novo, as pessoas eram novas, a situação que eu estava vivendo era nova, a situação de fazer lá. Eu já fazia lives antes, mas sozinha era uma situação nova. Então, foi assim, eu consegui. Eu fiz a ministração, eu lembro que foi a ministração de Páscoa, né? O Daniel faleceu em fevereiro, faleceu dia 11 de fevereiro. Então foi a ministração de Páscoa, foi mais ou menos 3 meses, né? Mas quando eu cheguei em casa, eu desabei. Eu quase morri de tanto chorar, Ali na frente eu consegui ficar firme, mas depois, meu Deus. E tem a questão dos louvores também. O Daniel era ministro de louvor, né? Então ele tinha uma equipe de louvor específica para o Ministério Infantil, para os nossos trabalhos. Então tem algumas músicas que é a cara dele, que todo mundo fala, nossa, essa aí é a cara do Daniel. Então quando tocava, meu Deus, né? A gente chorava. A minha cunhada também, que a gente trabalha junto no Ministério Infantil, né? A irmã dele. É da mesma igreja, trabalha no mesmo ministério, então para ela também é muito difícil ouvir aquelas músicas ali que ele cantava e outra pessoa tá lá cantando. Nossa, tudo isso. Fica uma lacuna assim que não se preenche nunca mais, né, Camila? Não vai preencher nunca, né? Até porque cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua história, né? E deixamos marcas. E eu gosto sempre de falar daquela expressão, né? A gente precisa entregar flores em vida. Flores em vida. Flores em vida, porque gente, a vida é tão breve, né, para morrer, mas tá vivo, não é? Então, essa foi eu pensei muito nisso também, Camila, antes de começar com essa questão dessas conversas, desse bate-papo nosso aqui, porque a gente precisa valorizar a vida, né? A gente precisa valorizar as pessoas enquanto a vida, porque a vida é muito passageira, né? E não adianta depois a gente querer. Tem pessoas assim que são lembradas nos velórios, apenas, né? E aí as pessoas lembram, e haja flores, haja um monte de coisa. Mas enquanto durante a vida, não, a gente deixou passar. E que a gente aprenda, né, a não deixar passar, a gente recupere relacionamentos, que a gente realmente aprenda a falar palavras agradáveis e palavras amáveis, o despedir de alguém, porque a gente não sabe quando é a última vez, né? E você nem nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça, nossa. Você é a última vez. E Camila, você tendo passado por tudo isso, né? Você recomeçou tudo sem o seu braço direito, você se viu ali sem chão, você se viu sem ter o que fazer, você ficou lá, você se deu esse tempo, né, para viver o seu luto. Acho que é importante também, né, você ter esse período para você assimilar e poder recomeçar. Que recado você deixaria para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que porventura estejam passando por um momento de vale, um momento de realmente estar lá no fundo do poço, de realmente estar sem forças para se reerguerem, pessoas que realmente estão pensando em desistir de tudo, né? E você viveu isso agora, né? Você está, como você falou, você está saindo disso, né? É um processo continuado ainda. Que recado você pode deixar para as pessoas que estão passando por essa situação, né? Seja de luto, seja de quaisquer circunstâncias, né? Que estejam tirando a paz, tirando a aflição, tirando a alegria, tirando a aflição não, né? Tirando a paz, né? Deixando só a aflição no coração e deixando a ansiedade, a angústia. Que recado você pode deixar para essas pessoas? Então, gente, nós vivemos numa sociedade hoje onde as pessoas pregam muito o eu, o amor próprio, né? Você é forte, você consegue, você. Né? Eu diria que, né, tira o eu, tira o você do centro e coloca Jesus no centro.
É porque pela gente mesmo a gente não consegue. Eu, por mim mesma, não conseguiria. Né? Se não fosse Deus, se não fosse nosso Jesus na minha vida, não sei o que tinha acontecido, não. Né? Então, eu acho que o principal é isso, é se apegar a Ele, né? É ter fé, que Ele pode mudar qualquer circunstância, mesmo que a gente esteja passando por uma tempestade. É porque, na verdade, só Ele pode, né? É Ele quem vai conectar você com outras pessoas, é Ele quem vai levantar as pessoas que vão te ajudar. Eu creio muito que tudo vem dele, tudo, tudo. Não tem nada a ver comigo, né? Tem a ver com Ele. Então, o recado que eu posso dar, o principal é esse, gente. O segredo é Jesus. O segredo é sempre Jesus, né, Camila? Sempre. De a gente esvaziar, né? Esvaziar de nós mesmos e a gente saber colocar as nossas vidas, né, na presença dele, porque é ele que guia, é ele que direciona, é ele que instrui. E por mais que a gente não compreenda, né, o que está passando, a gente está lá no meio da tempestade, Sim. ele é aquele que fala assim: aquieta-te mar, aquieta-te vento. E ele tem tudo nas mãos, né? Se ele quiser, ele para o tempo, se ele quiser, ele vai mudar, né, a sua história. Então, não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o dono das circunstâncias. Né? Então, assim, isso que a Camila falou, leve para a sua vida. Tire você, se esvazie, né, de si mesmo e coloque Jesus como centro, Jesus como aquela pessoa que vai te guiar, que vai te orientar, vai te conduzir, vai te carregar no colo quando precisar, né? E é aquele que nunca te deixa sozinho. Porque por mais que a gente pense assim, ninguém entende a minha circunstância, o Senhor entende. Jesus entende, Ele passou pelo que a gente passa, né? E Ele passou por situações muito piores. Então Ele diz assim: eu sei o que você está passando, né? Eu conheço. Então Deus conhece seu coração, né, Camila? Deus conhece tudo que vocês têm lutado, né? Tudo que você tem enfrentado aí no dia a dia, né? Nas adversidades. Mas o Senhor é aquele que nos toma pela mão. É verdade. Né? Gente, agradeço muito, Camila, pela sua presença aqui, ter aceitado o meu convite, esse bate-papo, né? Tantos aprendizados que a gente pode ter com a Camila, né? Essa questão o coração servo, né? Você entender o propósito, que Deus ele realmente está conduzindo, que Deus realmente está à frente, né? E ele é o Senhor das tempestades. Né? Ele é o Senhor das tempestades. Mais uma vez, obrigada, viu, Camila, por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Nossa, uma honra, um privilégio estar aqui conversando com você. Nossa, a gente sempre aprende muito. Obrigada. Gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui para ficar por dentro de outros bate-papos que nós teremos por aqui. Aqui embaixo eu vou deixar os contatos da Camila. A Camila faz ministrações nas igrejas, faz um trabalho belíssimo, né, com os visuais, para a gente incrementar a nossa aula com as nossas crianças. E também dá todo esse suporte no departamento infantil. Eu direto aciono: Camila, preciso de ideias, me ajuda aqui. Então ela tem redes sociais onde você pode acompanhar o trabalho dela e ficar por dentro aí de sugestões, de coisas que você pode fazer aí para dar aquela animada no seu departamento infantil e realmente levar isso, o Ministério Infantil, a sério, né? Porque criança não é brincadeira e eles não são pequenos demais. Tá? Não espere crescer para você começar a ensinar, porque você pode perder o time. Né? E às vezes você olhar e falar assim: nossa, é tarde demais. Mas enquanto você tem vida, enquanto suas crianças estão aí com você, olha que sempre há tempo de começar, tá bom? Sempre há tempo de começar. Obrigada, gente, pela sua companhia. Obrigada, Camila. Gente, um abraço. Até a próxima. Tchau!